Olha, com alegria mais uma vez nós chegamos até o seu lar com o programa Andando com Cristo. Este programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem sempre a alegria de chegar até o seu lar para levar a palavra de Deus e levar um pouco da orientação que a palavra de Deus tem para nós, para a nossa família, especialmente para falar que em Jesus Cristo há uma salvação graciosa que nos é ofertada segundo o amor de Deus, segundo a graça de Deus. E hoje nós queremos falar muito aqui sobre o Congresso da Família, porque mês de maio é um mês voltado à família. E para comemorar os 64 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados, nós vamos ter o Congresso da Família, na sexta, sábado e domingo, agora 22, 23 e 24. E eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco desta programação. Na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter a palestra para casais. Então, você que nos acompanha está convidado, a entrada franca, e é uma palestra para casais com o reverendo Samuel Vieira e a dona Sara. São nossos irmãos. O reverendo Samuel é pastor da Igreja Central de Anápolis, no Goiás. Você está convidado a participar conosco. Então, na sexta-feira, às 20 horas, palestra para casais. No sábado, que é o dia 23, a palestra será às 19 horas e 30 minutos. E é uma palestra voltada para pais e filhos. Então, você não pode perder esta belíssima oportunidade. Uma palestra para o relacionamento de pais e filhos. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical, onde nós vamos ter uma palestra só para homens, com o reverendo Samuel, e ao mesmo tempo uma palestra só para mulheres, com a dona Sara, sua esposa. E você homem, você mulher, não importa a idade, estão convidados para participarem desta programação. Domingo de manhã à noite, nós temos o culto comemorando os 64 anos do aniversário da igreja. Uma oportunidade para você estar conosco e louvar ao Senhor juntamente conosco pelos 64 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Então fica aí o nosso convite para o Congresso da Família e também para o culto comemorativo dos 64 anos do aniversário da igreja. Você é nosso convidado. Não saia daí, hoje nós vamos tratar sobre a família, qual a estrutura da família. A cada dia nós estamos vendo a família mais desarticulada, porque não se sabe, ninguém se sabe o papel que tem dentro do contexto da família. Será que a família é um amontoado de gente, onde cada um se impõe pela força, pelo grito, pela pirraça? Ou a família tem uma estrutura estabelecida pela palavra de Deus para viver em harmonia? Não saia daí, nós voltamos já após nossos apoiadores. Nós voltamos para falar sobre a estrutura da família à luz da palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados
resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a família. Você conhece qual a estrutura que a Bíblia estabelece para a família? Muitas famílias não conseguem viver em harmonia e alguns tratam a família como mais uma espécie em extinção. A família está acabando, vamos acabar com a família, ou então vamos salvar a família, como se a família fosse mais uma espécie em extinção no nosso país. E então nós temos que criar mecanismos de proteção e salvar a família. A família é um projeto de Deus, a família não é uma articulação humana. Não é porque algum dia um homem olhou para uma mulher e gostou, e como muitas histórias iniciam, e fala assim, vou casar com essa mulher, e daí surgiu a família no mundo inteiro agora. Não é assim não. A família é um projeto de Deus, a família, a igreja e o Estado são projetos de Deus, cada um com a sua natureza, cada um com a sua realidade. Mas a família é uma instituição que Deus estabeleceu desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher e uniu o homem à sua esposa para que os dois tornassem uma só carne. E agora buscar e preservar a unidade da família é um dever do marido, é um dever da mulher. Mas além disto, Deus estabelece na sua palavra uma estrutura para a família, senão se tornaria um aglomerado de pessoas morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, marido, mulher, filhos e filhas, e ali cada um se impunha, cada um se ajeitava. Não, a família não é este aglomerado de pessoas, cada um tentando se ajustar dentro de uma pequena comunidade, de forma alguma. A Bíblia estabelece qual o papel do marido ou a função do marido, qual a função da mulher ou qual o papel da mulher dentro do casamento, dentro da família, e também o papel dos filhos e o papel dos pais. Então eu quero falar hoje na família dentro dessa estrutura, marido, mulher, filhos, e também o relacionamento tanto dos pais com os filhos como dos filhos com os pais. No vários textos das Escrituras nós encontramos o papel, a função que cada um tem dentro da estrutura do lar. Mas quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, ele começa a falar do contexto da família falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, entoando cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. É neste contexto de uma vida cheia do Espírito Santo que Paulo vai falar do contexto da família, até porque nós precisamos muito do auxílio de Deus para vivermos em harmonia dentro do nosso lar. O relacionamento familiar tem tudo a ver com a nossa vida de comunhão com Deus. Nesse contexto também é que Paulo vai dizer assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todo o princípio elementar do relacionamento, tanto dentro da família quanto dentro da sociedade, envolve essa sujeição, sujeitai-vos uns aos outros. Estejam sujeitos uns aos outros. Isso significa também sujeitarmos a instituição estabelecida por Deus para o nosso bem. Muitas pessoas hoje não valorizam a sua família, valoriza a rua, valoriza o trabalho, valoriza a escola, valoriza tanta coisa, menos a sua própria família. Tem paciência com todo mundo, na rua, no trabalho, mas dentro de casa, paciência zero, discussão, palavrões. Para que precisamos de viver assim? Deus estabelece na palavra dele a função de cada um. Então nós vamos ver a função de cada um. Vamos começar pelo marido. A Bíblia diz assim em Efésios, capítulo de número 5.
Maridos, amai vossa mulher, eu estou lendo o versículo 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual que é o papel do marido dentro desta relação do casamento? Paulo vai explicar que o papel do marido é o papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A função do marido é de uma liderança dentro do lar, porque o versículo anterior, que nós vamos ler depois, vai dizer que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o líder maior dentro da estrutura da família. Deus estabeleceu para você, homem, o papel da liderança espiritual do seu lar, o papel de uma liderança amorosa dentro de lá. Por isso que diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Nós somos convidados aqui, convocados pela palavra de Deus, a olharmos para Cristo, modelo de Cristo, assim como Cristo amou a igreja e Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido deve entender o seu papel de cabeça do lar e do exercício de uma liderança amorosa. Amor aqui é o amor sacrificial, é aquele amor que você, como líder do seu lar, você está disposto a morrer por ele, a se entregar pela sua esposa, se entregar pela sua família, a se esforçar. Eu sei que você já é esforçado, já trabalha de sol a sol, já olha as necessidades da família. Sei que você entende o seu papel de provedor do lar, aquele que é o responsável por colocar o pão de cada dia na mesa, aquele que é responsável pelo conselho, pela vida espiritual, moral da sua família, ao mesmo tempo que tem que ser amoroso com a esposa, com os filhos, precisa também ser conselheiro. O texto aqui fala mais do relacionamento do marido com a mulher, mas a sua função, marido, é a liderança do seu lar. Muitos maridos têm entregado a liderança do seu lar para a esposa, outra hora para filhos, não tem assumido o seu papel de sacerdotes do lar. A família clama por uma liderança amorosa, equilibrada e firme. A liderança precisa de ser firme. A Bíblia diz: aquele que preside deve fazer com diligência. Nós, como maridos, como pais, nós temos a responsabilidade de presidir um lar, de sermos o líder deste lar. E esta liderança é amorosa, segundo o modelo de Cristo. Cristo não veio para ser servido, ele não veio para aniquilar com os inimigos, ele não veio em primeiro momento, ele não veio senão para salvar, para dar a sua vida, para manifestar a grandeza da sua graça, do seu amor para com um povo ao qual ele veio para salvar, resgatar, redimir. Então, este é o modelo da liderança do marido dentro do lar. Mas cabe a você, marido. Muitos lares estão sem lideranças pela omissão do marido. Então, é uma liderança amorosa, é uma liderança manifestada ou baseada no amor sacrificial. Não é viver como um impostor. Eu sou líder deste lar. Como um impostor, não, mas como aquela liderança amorosa. É papel do marido uma liderança amorosa. E as mulheres estão carentes de maridos com esta liderança firme, corajosa, mas também amorosa. Então, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e lembra que você é o cabeça do seu lar,
a liderança maior da família. Todo ambiente precisa de uma boa liderança. A família é a principal sociedade dentro da grande sociedade que precisa de um bom líder. O papel, se a função do marido é uma liderança amorosa, a Bíblia vai dizer aqui que a função da mulher é uma submissão consciente. Parece coisa do século passado falar para as mulheres modernas hoje de submissão. A palavra submissão não é escravidão. Então você tira da sua cabeça isto. Há um discurso feminista no mundo inteiro de que a mulher não pode ser submissa, que é rebaixar a mulher. Absolutamente, nunca a mulher foi tão valorizada como nas páginas da Palavra de Deus, por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Para Cristo não há distinção entre marido, mulher, homem, mulher, marido, esposa, escravo e livre, branco e negro, não há acepção, não há distinção. Mas nós temos que entender que existem funções dentro da estrutura da família e quando esta estrutura, quando esse papel, quando esta função não é harmoniosa, o casamento é um desastre, a família se torna um desastre. E muitas famílias têm sido desastrosa a harmonia dela, porque muitas mulheres têm se recusado do seu papel de uma submissão consciente. O que eu chamo de submissão consciente, ou que a palavra de Deus chama de submissão consciente? Escuta aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. A palavra submissão quer dizer estar debaixo de uma missão, ou sustentar uma missão. Mulher, o seu papel dentro do contexto do casamento, dentro do contexto da família, a sua função de submissão, de sustentar a missão daquela casa, daquele lar, daquele marido, é uma tarefa extremamente honrosa. Muitas mulheres estão sobrecarregadas, estressadas. Por que tantas mulheres com problemas cardíacos? Até pouco tempo era problema de homens, infarto, morreu infartado, problemas do coração. Por que até pouco tempo era problema mais relacionado aos homens e hoje está quase no mesmo nível nos consultórios com as mulheres? É exatamente porque a mulher está assumindo função que não é dela, compromisso que não é dela, e algumas querendo assumir responsabilidades que não são delas. Os maridos deveriam estar assumindo. Eu reconheço que as mulheres estão muito sobrecarregadas, mas há um outro lado também, uma rebelião no coração da mulher contra a palavra de Deus, achando que submissão é estar um grau a menos do que o marido. E não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra submissão quer dizer sustentar a missão. Todos nós gostamos daquele provérbio que diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Todos nós gostamos desse provérbio, mas é isto que o texto está dizendo. É uma sustentação de uma missão. A mulher sábia edifica sua casa. Ela sabe que ela é o alicerce, o edifício desta casa está no equilíbrio desta mulher. Olha, é uma bênção de Deus quando as mulheres entendem isto, que elas, de uma certa forma, são o equilíbrio daquele lar, o equilíbrio daquela família, na criação dos filhos, no trato com o marido. E a palavra submissão é isto, sustentar a missão. É claro que ela tem também o ato de estar em harmonia, sujeita à liderança do seu marido. Uma liderança amorosa vai gerar sempre uma esposa submissa, pronta a sustentar a missão daquela casa, a missão daquela família. Muitas mulheres falam assim:
Olha, pastor, eu não sou submissa porque ele não é amoroso. Outros maridos falam para a gente, eu não sou amoroso porque ela não é submissa. Então nós estamos vendo que há um conflito de funções dentro desse casamento, ou uma disputa de espaço dentro desse casamento. Quando a beleza do casamento é quando o homem assume a função dele com firmeza e com coragem. Nós estamos cheios de homens efeminados aí, que não sabem assumir a liderança da sua família, do seu casamento, e se torna um desastre no meio da família. Muitas mulheres com espírito machista aí, querendo assumir funções e papéis que não são delas, e por isso nós estamos vendo a sociedade estressada, cada dia aumentando o número de divórcio, cada dia aumentando a desarmonia do casamento, a desarmonia do lar, porque está faltando o marido compreender a função dele e a mulher compreender a função dela. E havendo harmonia no casal, haverá harmonia na família. Este é o papel, a função que a palavra de Deus dá para o marido e para a mulher. No segundo bloco nós vamos ver a função dos pais e dos filhos. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo. Hoje estamos falando sobre a função de cada elemento dentro da família. A função do marido, uma liderança amorosa, maridos, amai vossa esposa. A função da mulher, uma submissão consciente, mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então não tem como o marido amar o Senhor se não ama a esposa, não tem como a esposa dizer eu sou submissa ao Senhor se não é também submissa ao seu marido. Mas qual que é o papel dos filhos? O texto de Efésios que estamos vendo no capítulo 5, ele encerra com o papel do marido e da mulher e inicia o capítulo 6 falando da relação de pais e filhos e diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Olha, se o papel do marido é amar, uma liderança amorosa, se o papel da mulher é a submissão, sustentar a missão do lar, o papel dos filhos é a obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Eu quero falar aos filhos que me acompanham neste momento.
Filhos, o seu papel dentro do lar é obediência. Um filho que não aprende a obedecer o papai e a mamãe dentro de casa, ele é um desastre na sociedade. Ele nunca vai aprender o lugar dele na empresa, na escola, na sociedade, na sua futura família. Se você não aprendeu a obedecer o papai e a mamãe dentro de casa, você não vai entender os princípios fundamentais da vida. O texto nem argumenta que Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, o contrário disto não é justo, é injusto. Os filhos devem obedecer aos pais por vários motivos. Primeiro, porque a palavra de Deus manda os filhos obedecer aos pais e coloca os pais como a primeira autoridade que nós temos em toda a nossa vida. Você vai encontrar muitas autoridades pela frente que você terá que obedecer a elas, mas a autoridade dos pais é a básica, é a primeira autoridade que nós temos sobre as nossas vidas, e Deus nos coloca em obediência aos nossos pais para nós aprendermos a obedecer também ao Senhor e obedecer dentro de um critério consciente de obediência como a disciplina espiritual. Deus coloca os pais como autoridade sobre os filhos exatamente para protegê-los, para cuidar deles e para guiá-los por um bom caminho. Eu nunca vi um filho desobediente indo bem na sua vida. Eu mando aqui, Paulo rebusca o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. O apóstolo Paulo está lembrando aqui que é o primeiro mandamento com promessa. Então você, filho, que quer viver sob a promessa de Deus, lembra que você deve obedecer a seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Se você aprender a obedecer seus pais dentro de casa, mesmo que isso seja em alguns momentos contra a sua vontade, você vai aprender a ser uma boa pessoa para o relacionamento na sociedade, na escola, no trabalho, por onde você andar. Eu te confesso que muitas vezes eu obedeci meu pai com tristeza na minha alma, com vontade de não obedecer. E hoje eu sei o quanto isso me faz bem, o quanto tem me feito bem eu ter aprendido a respeitar, a honrar o meu pai e a minha mãe. Honrar é mais do que respeitar. Honrar quer dizer, nunca farei algo que possa trazer desonra à minha casa paterna. Lembra disso. Depois o texto vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na admoestação e na correção do Senhor. Então, se há por um lado uma obediência dos pais aos filhos, há por outro lado um tratamento saudável que os pais devem ter com os filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que é provocar a ira? Provocar a ira é tratar com diferença, com preferência algum filho. Quando um pai tem preferência por um filho e em detrimento do outro, ele não está sendo justo. Então ele está provocando a ira, a revolta, a mágoa no coração daquele outro filho. Outra coisa, significa que nós devemos dar aos nossos filhos o mesmo padrão de vida que nós temos. Você não precisa de dar ao seu filho aquilo que você nunca teve. Como também é como a forma de você descarregar no seu filho. Eu nunca pude ter uma moto, vou dar uma moto ao meu filho. Nunca pude ter um carro, vou dar um carro. Não, você não é obrigado a fazer isto e nem deve fazer isto. Agora, o seu filho deve ter o mesmo padrão de vida seu. Você não pode criar um filho com um padrão de vida diferente do seu. Isso é justiça. Eles são parte da família, eles devem ter as mesmas oportunidades que todos da família têm. Outra coisa, não provocar os filhos a ira,
é quando nós tratamos os nossos filhos com injustiça, em todos os aspectos da vida. Tratá-los com injustiça, já citei ter preferência por um em detrimento do outro, já citei o padrão de vida, eles devem ter o mesmo padrão de vida que nós, mas tratá-los com injustiça é aquela ideia de fazer vingança com os filhos, de impor sobre eles algo impossível até para você mesmo carregar, ou olhar para os filhos com desconfiança. Papai, mamãe, eu agora estou namorando o A, o B, então já olha com desconfiança, já quer impor as vontades. Então nós temos que tomar um cuidado. Nós devemos saber que não devemos tratar os nossos filhos com desrespeito, mas com amor, e quando precisar de admoestação, que é um conselho ou uma chamada de atenção. Admoestar já é chamar a atenção do filho verbalmente. Disciplina, segundo a Bíblia, implica em algo jamais firme, a privação de algum privilégio, e no caso da Bíblia ensina até mesmo uma disciplina com a vara, aquela disciplina que é corretiva e não agressiva e não violência, mas corretiva. É melhor a gente receber uma disciplina dos nossos pais do que depois dependermos da disciplina do Estado, que é muito mais severa do que a disciplina da família. Então nós estamos falando aqui do papel de cada um dentro do contexto da família. O papel do marido, uma liderança amorosa, amai vossa esposa. O papel da mulher, uma submissão consciente. O papel dos filhos, a obediência aos pais, e isto vem do Senhor, é mandamento do Senhor para os filhos, não é opção. E também o relacionamento dos pais com os filhos, para que não haja dentro do lar uma desarmonia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ter uma família harmoniosa, saudável, segundo os propósitos da palavra de Deus. É isso que eu espero para você e para a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma família harmoniosa, segundo os princípios da palavra do Senhor. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando aqui no bloco final do programa Andando com Cristo de hoje. Quero agradecer a sua audiência. Falamos sobre a estrutura da família. E você já está convidado aí para o Congresso da Família 22, 23 e 24 de maio. Não perca esta belíssima oportunidade. E eu vou encerrar o programa orando pela sua família. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome pelas famílias que nos acompanham agora. Que cada marido saiba buscar no Senhor sabedoria para o exercício da sua função. Que cada mulher saiba buscar no Senhor
sabedoria para o exercício da sua função. Assim também os filhos com relação aos pais e os pais com relação aos filhos, para que o ambiente da família seja respeitoso, harmonioso e santo, segundo os princípios da palavra do Senhor. Nós assim oramos e bendizemos o teu nome e louvamos ao Senhor por cada família que nos acompanha agora. Em nome de Jesus. Amém.